Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como que eu posso perceber, né? Como que vocês podem perceber se um filho de vocês, um aluno de vocês, um paciente, aprendente de vocês apresentam problemas de percepção visual. Porque eles vão apresentar algumas dificuldades, certo? Então a gente pode estar ali tendo um olhar para essa questão da percepção visual. Por exemplo, crianças, adolescentes, né, e até adultos que têm dificuldade para montar quebra-cabeça, ligar de ponto a ponto, sabe aqueles exercícios 1, 2, 3, 4, 5 para ligar, ou pontinhos soltos, não precisa ser exatamente pontos com números. Dificuldade para planejar ações em relação. Desculpa, tocou aqui. Dificuldade para planejar ações em relação aos objetos ao seu redor, que foi o que eu falei já lá para trás. Para eu ir do começo da casa até a cozinha e sem relar em nada, né, tocar em nada, bater em nada, como que eu vou, o que eu tenho que fazer? Então, se a criança, adolescente se esbarra muito, bate muito, dificuldade com os conceitos espaciais relacionados, né, àquele pré-requisito da matemática, dentro, fora, em cima, embaixo, perto, longe, na frente, atrás. Já ali, né, apresentando na pré-escola, ou com uma questão que vai ser até muito mais complicadora, apresentar dificuldade nas letras P, D, B, Q, né, ou inversão de números, isso mais para frente, né, após os 7 anos é mais sério, que eu já falei, essas inversões, porque até os 7 anos tem a maturação cerebral, mas mesmo assim eles vão começar a apresentar isso mais intensamente. Tem crianças que apresentam isso com constância, sempre. Perde o lugar da página quando ele está lendo ou escrevendo, não sabe aonde ele se posiciona ali, por onde que começa uma leitura. Crianças que já têm idade para lembrar esquerda e direita e tem dificuldade na esquerda e direita. É o que eu já falei, esquece qual local da onde ele começou a ler. Sequenciar os próprios blocos lógicos, ou letras, ou números, a sequência do alfabeto, a sequência de números, certo? Seja em palavras ou uma sequência de números num problema de matemática. E aí ele vai ter dificuldade para lembrar a sequência do alfabeto, dificuldade para lembrar a sequência dos números. Ele já começa a apresentar lá na pré-escola aquela dificuldade, e também no primeiro ano, aquela dificuldade na contagem, na sequência dos números, qual é um número após o outro. Que mais? A dificuldade de discriminar formas, já falei, né? Letras, palavras, completar uma gravura de uma maneira correta. Eu dou lá um desenho com um pedacinho ali o caule, né? A folha, o miolo, e a dificuldade de entender que o que falta são as pétalas da rosa, por exemplo. Completar a figura já parcialmente desenhadas, ele pode ter dificuldade. Por exemplo, ele tem dificuldade, por exemplo, também de filtrar os distratores, ou seja, ele tem um quadro na sala de aula totalmente colorido, falando que diz que são as aulas, que trabalho, que é para poder fazer, ou na casa dele, se a família faz isso. Mas o estímulo secundário, que são as cores, o post-it, os dias, a organização, ele tem dificuldade de colocar isso no segundo plano, né, que são as distrações secundárias, para poder se ater realmente ao necessário. Que dia é a entrega do trabalho, qual dia é a prova. Então eles têm dificuldade também com salas muito cheias, porque eles se distraem em determinados enfeites ou cartazes e não se atentam muito ao que é necessário naquela hora.
organizar pertences pessoais, organizar os cadernos, organizar o material escolar, organizar uma roupa, a sequência de um trabalho se não tiver numeração na página. Tem dificuldade de encontrar imagens ocultas ou um item específico, né? Por exemplo, vai ordenar, tem vários itens ordenados na mesa ali, vamos dizer, pode ser itens pessoais, quer dizer, de material escolar, borracha, tesoura, cola, lápis, estojo, caderno, livro. Aí eu peço para ele, apontador, aí eu peço para ele, acha para mim tal objeto. Ele tem dificuldade de encontrar nessa ordenação. Na leitura, ele vai perder na leitura, não vai saber onde está lendo, vai pular linha, ele vai ter dificuldade de cópia do quadro para o caderno. Ele vai confundir as letras dependendo da posição espacial, os números, já falamos, né? Ele pode manifestar também os olhos vermelhos, lacrimejantes, esfregar os olhos com uma certa frequência. Existem também alguns outros problemas, algumas outras dificuldades que podem ocorrer quando a criança ou o adolescente tem dificuldade com a percepção visual. Por exemplo, ela vai ter dificuldade no desempenho acadêmico, certo? Ela vai ter dificuldade e vai ter certas questões no desempenho acadêmico que ela não vai conseguir, por exemplo, concluir determinadas tarefas, principalmente se essa tarefa envolver atividades que trabalham habilidades visuais sem, por exemplo, eu ser especificamente uma atividade de habilidade ser especificamente uma habilidade de percepção visual. Porque o que acontece? Quando eu começo lá a trabalhar com as crianças em matemática, por exemplo, antecessor, sucessor, eu tenho que ter desenvolvido uma habilidade visual específica lá atrás para isso. Sequência de números, contar de 3 em 3, de 2 em 2, de 5 em 5. Então ela vai começar a apresentar dificuldade acadêmica, tanto na leitura, na escrita, na compreensão, na matemática. Ela vai apresentar também dificuldade de atenção e concentração, né? Esse esforço sustentado que ela vai ter que fazer vai ser muito grande e vai ter um gasto muito grande de energia que vai acabar cansando e aí ela vai desfocar. Então ela precisa dessa atenção e essa concentração para manter, né, o foco em determinada tarefa e ela vai ter dificuldade nisso. Outra dificuldade de criança e adolescente que tem dificuldade na percepção visual, ela vai ter dificuldade de autorregulação. Aí a gente vai estar falando um pouco de função executiva, né? A capacidade que ele tem de inibição, de dar respostas na hora exata, de não entrar na conversa do outro. A capacidade de autorregulação é relacionada à emoção. Ele vai ter dificuldade de se autorregular nos lugares. Na escola, em casa, também pode ter problemas de comportamento, eles podem evitar, né, recusar, eles podem se negar a participar de determinadas atividades escolares, ou até em casa ou no grupo, que vai envolver habilidades perceptivo-visuais. Com isso, eles podem ter frustrações, né, com tarefas que vão precisar o quê? Dessa habilidade olho-mão, que também tem a ver com um pouco que a gente falou na aula gratuita de RAM, de nomeação automática rápida. Precisa se desenvolver alguns movimentos oculares nessa criança e nesse adolescente, que vai facilitar na leitura e na escrita. Ou seja, a gente faz um movimento, né, sacádico e o movimento de fixação. Às vezes eu falo foco, fixação. O movimento sacádico, para quem já assistiu a outra aula, já sabe o que é. Mas para quem me conhece, eu gosto de retomar e a gente só aprende se a gente falar e falar de novo e ler de novo. Então o movimento sacádico é a varredura, sacádico.
É a varredura que o olho faz na hora da leitura e ele vai varrendo da direita para a esquerda, né? E eu vou ali já lendo uma palavra, já estou enxergando a outra, lendo uma palavra, enxergando a outra. E a fixação é 1 milésimo de segundo ali que o olho fixa para ler. Leu, varre. Leu, varre, leu, varre. Então, habilidades visuais de olho-mão vão facilitar isso também. A criança vai ter, ou o adolescente, vai ter dificuldade em relação à leitura e escrita, assim, ou qualquer outro tipo de atividade que precisa de varredura, né? Da esquerda para a direita. Aí eles vão preferir o quê? Realizar outras tarefas. Essas tarefas para eles, elas são difíceis, né? Então eles vão estar pedindo até para o pai fazer. Em vez de eu fazer o desenho de uma casa, vai pedir: pai, mãe, desenha para mim, faz aquilo para mim, porque eles têm dificuldade até no traçado dos desenhos e uma dificuldade muito grande de organização, tá? Que a gente já até falou na organização dos pertences pessoais. Então vamos estar aí pensando, né, muito nos nossos aprendentes, nos nossos alunos, nos nossos pacientes, nos nossos filhos, e que muitas vezes, né, a gente fica preocupado muito só com os estímulos auditivos e a gente esquece dos estímulos visuais. E os dois juntos, né, habilidades visuais e habilidades auditivas, que elas vão ser preditoras de um sucesso de alfabetização.